Começa agora mais um TJ PUC. E estes são os destaques da edição de hoje. Jornal da Faculdade de Jornalismo lança novo projeto gráfico. Com direção eleita, Dacom e PUC negociam contrato para a recuperação da sede. Alunas se dividem entre a maternidade e a vida universitária. E ainda hoje, uma entrevista com um dos representantes da chapa vencedora nas eleições do DCE. O Saiba Mais, jornal laboratório da Faculdade de Jornalismo, vai ganhar uma cara nova a partir da edição de maio. Textos reduzidos, mais fotos, chapéus, 2 opções de capa, sendo uma estandarte, e padronização de títulos, legendas e linha fina. Essas são algumas das novidades que o Saiba Mais trará no seu design elaborado pelas alunas de jornalismo Maria Eduarda Gazeta, Heloíse Santos e Andréia Nunes. Nós pegamos a parte teórica que o professor apresentou em sala, que ajudou bastante, e também a experiência profissional, de trabalhar em jornal e também ler muito jornal. Que vai ser criado um template, que é um modelinho, que assim, todo mundo que for criar o jornal, as próximas edições vai seguir certinho, a gente espera que sim. Os alunos do matutino e do noturno criaram 30 projetos para um novo redesenho do Saiba Mais. Uma eleição entre os professores de jornalismo impresso escolheu o vencedor. Era pegar um projeto que fosse claro, que fosse limpo, cuja mensagem fosse muito bem transmitida, que fosse fácil a realização desse projeto, né? E que pudesse, de alguma maneira, transmitir aquilo que os alunos produzem no Saiba Mais. A primeira edição do jornal com um novo projeto gráfico será lançado no dia 10 de maio de 2013 e contará com uma cobertura especial da jornada de jornalismo. O professor Luiz Roberto Saviani Rey é o responsável pela orientação desta edição. O jornal laboratório Saiba Mais existe desde 2006. Sua produção procura imitar um ambiente de redação, para que o aluno possa vivenciar o fazer jornalístico, desde a discussão de pautas até o fechamento. A gente divide em grupos de editores, repórteres, redatores. São essas pessoas que vão elaborar o produto, né? Com a minha supervisão. Eu sou apenas um tutor ali. Além da gente aprender a teoria, a gente teve a oportunidade de aplicar na prática. E, além do mais, é importante porque a gente sai preparado para o mercado de trabalho. Ao todo, são produzidos 8 jornais por semestre. As turmas do matutino e do noturno se intercalam na elaboração do produto. Cerca de 2.000 exemplares são distribuídos nas dependências da PUC e cerca de 20 bancas de jornal em Campinas. A Coordenadoria de Atenção à Comunidade Interna e a Faculdade de Ciências Sociais da PUC Campinas promovem o projeto Palavra Livre, com ciclo de palestras Painel de Atualidades. A próxima palestra acontece no dia 7 de maio com o tema Questões de Gênero no Mundo do Trabalho, no Campus 2. Os interessados podem se inscrever no portal da PUC Campinas. Ciências Sem Fronteiras é um programa de intercâmbio do governo federal para alunos universitários, mas no último edital excluiu diversos cursos da área de ciências humanas. O programa busca melhoria na pesquisa brasileira a partir do intercâmbio de alunos. Os cursos da área de humanas fazem parte do que o programa chama de indústria criativa. Indústria criativa é aquela para inovação tecnológica. Então, até essa informação, os alunos, digamos, de jornalismo, que a gente considera indústria criativa, ou artes visuais, também considerados indústria criativa, eles estavam conseguindo bolsas. Depois dessa orientação mais para a área de tecnologia mesmo, essas bolsas para esses alunos a gente não viu mais. O programa de intercâmbio prevê a concessão de 101.000 bolsas em 4 anos, com foco nas áreas de engenharia, ciências tecnológicas, exatas e afins. Mas o fato é que o Ciências Sem Fronteiras não abrange mais áreas de ciências humanas e tecnológicas. Assim, alunos dessa natureza perdem a chance de participar do programa. Arthur Cagliari foi à Alemanha em setembro de 2012. Ele é um dos primeiros e únicos estudantes de jornalismo a conseguir a bolsa do programa Ciências Sem Fronteiras, que teve início em 2011. Arthur conta as diferenças entre o ensino oferecido na PUC e no exterior. Em relação ao jornalismo mesmo, no fato deles terem que escolher uma área. Eles não fazem que nem a gente faz tele, rádio. Apesar disso, eles têm depois um projeto de cross-mídia, e acaba juntando um pouco de tudo, mas assim, em geral, eles não têm desse jeito que a gente volta, assim, de fazer um pouco de tudo, eles escolhem uma só.
Correspondentes internacionais, a reportagem Sem Fronteiras é o tema da jornada de jornalismo deste ano. E as informações com a repórter Jéssica Nespoli. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Rafaela. Boa noite, Emerson. Nos dias 7 e 8 de maio, a Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas realizará palestras com importantes jornalistas da mídia. Esses jornalistas são correspondentes fora do país. No dia 7, terça-feira de manhã, a palestra será do jornalista Luiz Carlos Azenha. No mesmo dia à noite, a palestra será do Cléster Cavalcante. No dia 8, na quarta-feira de manhã, a palestrante será a Luciana Xavier. E à noite, a jornalista Natália Ramos Miranda. As palestras serão realizadas no auditório Dom Gilberto. Emerson. Obrigado, Jéssica. As obras do prédio H5, que começaram agora em abril, têm previsão de término ainda para este ano. Essa é a segunda reforma que ocorre no intervalo de 2 anos. A reforma do prédio H5 causa transtornos para a vida acadêmica do Centro de Linguagem e Comunicação. A reclamação é o barulho causado pela obra. A gente tem aula aqui no H7, aqui em cima, então é a manhã inteira, né, que fica o barulho, e aí os professores falam, e aí o barulho é mais alto que os professores. Outra dificuldade encontrada pelos alunos é a locomoção. Eles precisam dar a volta para irem de um prédio para o outro. Os tapumes também atrapalham muito a locomoção dos alunos. Na minha sala tem uma garota que possui deficiência e para ela também está muito difícil a locomoção. O barulho atrapalha bastante, principalmente no horário de aula. E o tapume também incomoda a locomoção. Quando chover, a gente não tem uma passagem coberta. O prédio H5 passa por reforma pela primeira vez após 40 anos de existência. As obras foram iniciadas em abril e tem um término previsto até o final do ano. A melhoria visa a adaptação de deficientes e a parte física. A reforma do laboratório de fotografia só ocorrerá em julho. Enquanto isso, as aulas continuam sendo no prédio H5, mesmo com a reforma e todo esse barulho. A reforma é importante, todos os professores sabem disso, é algo que a gente já vinha pedindo fazia tempo. Os prédios, eles eram, né, no caso do H7 e agora no H5, eles estavam fora de algumas normas de segurança, principalmente para a questão dos deficientes. Gravuras de artistas contemporâneos estão expostas no Centro de Linguagem e Comunicação. Acontece desde o dia 19 de abril a exposição 10º Grabados e Gravuras, com obras de 14 artistas latino-americanos, como Alicia Escavino, Paula Roso e Antônio Henrique Amaral. Localizada na Galeria da Faculdade de Artes Visuais, no prédio H7, no campus 1 da PUC Campinas, a exposição poderá ser visitada até 10 de maio, de segunda a sexta-feira, das 2 às 4 da tarde e das 7 às 9 da noite. Não perca a seguir, entrevista com a chapa vencedora das eleições do DCE da PUC Campinas. E ainda as jovens que se dividem entre a gravidez, a maternidade e a vida universitária. O TJ PUC volta já. Depois de muitos anos desativado, alunos da PUC Campinas se mobilizaram para reabrir o Diretório Central dos Estudantes. Entre os dias 23 e 25 de abril, houve uma eleição em que 2 chapas disputavam a representação dos estudantes. O entrevistado de hoje do TJ PUC é um dos representantes da chapa vencedora. Quem está com ele é Letícia Xavier. Boa noite, Letícia. Boa noite, Rafaela. A chapa vencedora foi Podemos Sorrir Outra Vez. E eu estou aqui com um dos representantes da chapa, Douglas Moraes. Boa noite, Douglas. Boa noite. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a sua presença aqui no TJ PUC. Bom, a chapa de vocês ganhou com quase 3.000 votos contra 1.900 da chapa concorrente, havendo uma boa participação dos alunos universitários. Sendo assim, quais as principais propostas da chapa? A principal proposta da chapa é, primeiramente, tentar tornar a universidade mais democrática.
Quer dizer, a gente entende que o Diretório Central de Estudantes é uma ferramenta muito importante para poder fazer essa relação entre o aluno e a reitoria e o corpo docente. Então, hoje você tem uma representação de alunos muito incipiente, quer dizer, são poucos alunos que estão organizados para se comunicar com a universidade, e o Diretório Central vem para isso. A nossa chapa quer tentar fazer de uma maneira mais democrática possível essa relação das demandas dos alunos com as coisas que a universidade tem para oferecer. E qual problema a chapa acredita ser o maior aqui na PUC? Por onde vocês pretendem começar? Na verdade, já existem algumas lutas dos alunos da universidade em relação às demandas que eles precisam. Por exemplo, um restaurante universitário, quer dizer, o aluno fica o dia inteiro na universidade e tem que se recorrer a um restaurante que é muito caro. Hoje a gente tem uma das refeições mais caras nos restaurantes da PUC. E a gente não tem a questão da alimentação diversa, quer dizer, um alimento, uma refeição com mais variedade. Então, a questão da segurança, a questão da alimentação são coisas importantes para tentar deixar a universidade mais favorável ao universitário também. A Rafaela tem uma pergunta para você do estúdio. É com você, Rafaela. Boa noite, Douglas. Como vocês pretendem interagir com os alunos? A gente acha assim, na maneira como foi feita a campanha, quer dizer, as passagens de sala, os alunos da universidade, do centro acadêmico, vão estar disponíveis para os alunos, para conversar, para debater quais são as demandas deles. A gente vai continuar trabalhando com as mídias sociais, quer dizer, Facebook, e-mail, a gente vai continuar trabalhando nesse sentido. E a gente entende também que a PUC vai ceder um espaço para o Diretório Central. Então, a gente, depois de alguma negociação, a gente vai ter um espaço físico para os alunos poderem fazer suas solicitações pessoalmente. Mas a gente também entende que esse diretório ele faz parte da vida universitária, quer dizer, nós somos gestão, mas o diretório é dos estudantes. Então, nós estamos ali apenas como porta-voz, mas quem vai realmente fazer aquilo funcionar vão ser os próprios estudantes da universidade. E como que os estudantes vão poder chegar, sugerir, dar propostas? Tem algum canal, internet, ou vai ter mesmo um espaço para vocês? Provavelmente vai continuar da mesma maneira como foi feito na campanha. A gente vai continuar com a página na internet, no Facebook, vamos continuar as passagens de sala quando tiver alguma demanda que for mais urgente, vai ter comunicação pessoa a pessoa, a gente continua passando nas salas e os alunos também vão poder participar de maneira ativa, quer dizer, procurando as pessoas da gestão, procurando os próprios centros acadêmicos, que também têm parceria com o DCE. Então, acho que assim, a maneira do aluno se comunicar vai estar disponível dessa maneira, internet, pessoalmente, e provavelmente quando a PUC disponibilizar o espaço, a gente vai estar ocupando e os alunos vão poder se referir também por esse espaço. Muito obrigada, Douglas. A posse da nova direção do DCE deve ocorrer até o final de maio. É com você, Rafaela. O DACOM não aceita alguns pontos do contrato para ocupação da sede. Com isso, a PUC Campinas não reconhece a direção eleita. A chapa Policêncio Todas as Vozes foi eleita em outubro do ano passado para representar os alunos das faculdades de Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Relações Públicas. Mas até agora a direção eleita não é reconhecida pela PUC. Bom, o atraso é porque o diretório acadêmico não concorda com algumas cláusulas que existem. A primeira reunião formal entre o CACI, o Centro de Atendimento à Comunidade Interna, e o DACOM foi no dia 16 de abril. Nessa reunião, o diretório apontou algumas cláusulas que eles discordam, como a responsabilidade do diretório por áreas que vão além do espaço do DACOM e a autoridade da PUC de fazer uma vistoria sem denúncia formalizada. As cláusulas foram ouvidas, algumas do Donizete até concordou com a gente e levou isso para o reitor e as coisas estão se desenrolando aos poucos. Eu acho que a gente consegue essa sala. Alheios a essa polêmica, muitos alunos ainda não sabem a importância do DACOM. Ouvi dizer que traz melhorias para os alunos, porém não foi divulgado para a gente ainda. E a falta do espaço é um prejuízo para o diretório conseguir atuar com mais eficiência. Olha, eu acho que afeta o DACOM ainda não ter uma efetividade dentro do CLC, causando uma falta de representatividade junto às suas faculdades. A importância da sala é que precisa ter um local que os estudantes possam se reunir, se organizar, discutir política, discutir movimentos sociais, discutir questões que são pautadas hoje na sociedade e que às vezes na universidade a gente não tem essa conversa, esse diálogo dentro das salas. Em uma segunda reunião, a PUC concordou em alterar 3 das 5 cláusulas requeridas pelo diretório. As outras 2 vão ser discutidas no próximo semestre. O contrato já está em andamento no jurídico.
A paróquia universitária São Tomás de Aquino completa 40 anos agora em 2013. A paróquia atende alunos, professores e funcionários nos 3 campi da PUC Campinas. A capela do Campus 1 tem como destaque missas que acontecem às terças e quintas-feiras, às 6h45 da noite. Além disso, a paróquia atende a comunidade realizando sacramentos como batismo, crisma e confissão. Alunos de Comunicação e Artes entram na contagem regressiva para o início do Juca. Em sua 20ª edição, além da PUC Campinas, outras 7 universidades estão na disputa, entre elas o Mackenzie, atual campeão. Os jogos acontecem de 30 de maio a 2 de junho. A sede deste ano vai ser em Jacareí. O Dia das Mães está chegando e nossa equipe conversou com alunas que ficaram grávidas durante a faculdade. Elas contaram como é conciliar estudos com a maternidade. Larissa ficou grávida no primeiro ano da faculdade de Publicidade e Propaganda. Ela estudava em São Paulo e precisou mudar de planos com a chegada do pequeno Nicolas. Eu morava em República e então não podia continuar grávida morando em República em São Paulo. Eu tive que voltar para a PUC em 2011. Então eu fiquei primeiro período de 2011 parada e voltei no segundo semestre de 2011. Com ele tinha 2 meses. Já estudando na PUC Campinas, teve que se adaptar à nova rotina da maternidade. Eu amamentei ele até 10 meses. Então, eu voltei, ele tinha 2, ele mamava de 2 horas mais ou menos a 3. Então, ele tinha que mamar à noite enquanto estava na faculdade. Então, eu tirava o leite, congelava e alguém dava para ele à noite, enquanto estava na faculdade. A PUC Campinas oferece às alunas grávidas a licença maternidade que dura 90 dias, com trabalhos domiciliares que compensam a falta nas aulas. Mas isso não substitui as avaliações que serão feitas quando a mãe retornar aos estudos. Esse é o caso da estudante de jornalismo Bárbara, que voltou agora no final de abril da licença maternidade. Os trabalhos são grandes, as matérias me passam textos para fazer resumos, livros para fazer resumos sobre o que eles estão falando na aula. É praticamente a mesma matéria que o pessoal está vendo na aula, eu estudo em casa. Este professor da aluna Bárbara explica que a avaliação é feita com base nos trabalhos domiciliares. E aí eu vou fazer perguntas em cima daquilo que ela já estudou, que ela já fichou, entendeu? Perguntas em cima daquela. E a prova dela vai ser em cima daqueles fichamentos que ela me apresentar. Esta estudante de jornalismo optou por não usar o benefício quando a filha nasceu. Como ela teve bebê em dezembro, foi possível voltar às aulas no início de março. Assim como Larissa, Fernanda, que também faz estágio na área, passou a ter uma nova rotina. Então eu passo o dia inteiro meio que longe dela. De manhã eu acordo de 7 horas da manhã, tento ficar o máximo possível com ela, chego na rádio por volta das 11, fico lá até umas 4 horas, volto correndo para casa morrendo de saudade dela, fico mais um pouco com ela, o tempo que dá, e eu venho para a faculdade. E foi difícil assim, em relação à prova, estudar, tudo isso, porque ele precisava da atenção 24 horas por dia. E eu não podia dar. O TJ PUC de hoje fica por aqui. Até a próxima edição. Uma boa noite. Boa noite.